Silogismo, que tem origem na palavra grega silogismos, conclusão ou inferência. É uma forma de raciocínio baseada na dedução. Esta linha de pensamento, criada pelo filósofo Aristóteles, utiliza duas proposições iniciais para se chegar a uma terceira, que no caso é a conclusão. O silogismo é uma forma de inferência, um procedimento onde você extrai a conclusão de premissas anteriores. Alguns conceitos importantes. Inferência é extrair uma proposição como conclusão de outras proposições. Premissa, ponto ou ideia de que se parte para armar um raciocínio. Proposição. Chama-se proposição toda oração declarativa que pode ser valorada em verdadeira ou falsa, mas não as duas. Características de composição. De acordo com Aristóteles, o silogismo apresenta três principais características: mediado, dedutivo e necessário. A mediação se faz presente porque utiliza o raciocínio para a compreensão do plano real. A dedução, por sua vez, parte de proposições universais para alcançar outras premissas verdadeiras. Já o necessário estabelece uma ligação entre as premissas. Além dessas propriedades, é formado por termos que compõem três proposições distintas. Primeira premissa, chamada de premissa maior, funciona como uma afirmação geral. É constituída pelo termo maior e o termo médio. Segunda premissa, definida como premissa menor, é uma afirmação específica. Inclui o termo médio e o termo menor. Conclusão, determina a relação lógica entre as duas premissas anteriores, pois ela serve de evidência e, por isso, engloba os termos maior e menor. Para melhor compreensão desse raciocínio lógico, vamos a alguns exemplos. Todos os homens são mortais, premissa maior. Sócrates é homem, premissa menor. Logo, Sócrates é mortal. Conclusão. Há algumas regras que possibilitam a composição de um silogismo categórico, ou seja, a construção do raciocínio por meio da lógica. São elas: o silogismo deve apresentar três termos, maior, menor e médio, que precisam ter o mesmo sentido. Exemplo: todo engenheiro conhece a disciplina de cálculo. Pedro é engenheiro, logo, Pedro conhece a disciplina de cálculo. O termo médio pode integrar as premissas, mas não a conclusão. Além disso, em toda a extensão do silogismo, ele deve aparecer ao menos uma vez. Exemplo: todos os homens são corajosos. Todos os brasileiros são homens. Logo, todos os brasileiros são corajosos. Os termos não podem ser maiores na conclusão do que nas premissas, pois assim a dedução resultará um raciocínio distorcido. Exemplo: todo ato de amor é louvável. Muitos seres humanos realizam atos de amor. Logo, todos os seres humanos são louváveis. Neste exemplo, a conclusão correta deveria ser: muitos seres humanos são louváveis. Se as duas premissas são afirmativas, a conclusão também precisa ser. Exemplo: toda fruta é saudável. A manga é uma fruta. Logo, a manga é saudável. Caso o silogismo seja construído por duas premissas negativas, nada poderá ser concluído. O mesmo acontece se as duas proposições forem específicas. Exemplo: alguns políticos são mentirosos. Alguns brasileiros são políticos. Logo, alguns políticos são mentirosos. Neste caso, chega-se a um raciocínio inconclusivo. A conclusão sempre é de acordo com a parte fraca, isto é, funciona conforme a premissa negativa ou particular. Exemplo: nenhuma serpente é confiável. A jiboia é uma serpente. Logo, a jiboia não é confiável. Tipos de silogismos. Os silogismos ainda possuem diferentes classificações. Eles podem ser regulares, irregulares e hipotéticos. Os irregulares são subdivididos em íntima. É um tipo formado sem a presença de pelo menos uma das premissas, ficando apenas subentendida. Um exemplo é a frase do filósofo Descartes: penso, logo existo. Epiquerema, quando uma ou ambas proposições aparecem acompanhadas por provas. Exemplo: todos os percussionistas deveriam estudar música. O conhecimento da música leva a um domínio maior dos ritmos. Como você é percussionista, logo deveria estudar música. Polissilogismo.
É a categoria mais complexa, pois é construída através da sequência de 2 ou mais silogismos. Por isso, a conclusão de um deve servir de premissa do outro. Exemplo: tudo que estimula a saúde é louvável. O esporte estimula a saúde, logo, o esporte é louvável. A natação é um esporte, logo, a natação é louvável. Sorites é composto por 4 premissas, que são ligadas até que esse chegue à conclusão. Exemplo: todos os leões são felinos de grande porte. Todos os felinos de grande porte são predadores. Todos os predadores são carnívoros, logo, todos os leões são carnívoros. Os silogismos hipotéticos também são definidos em 3 categorias: condicionais, quando a premissa traz uma hipótese, não nega nem afirma nada; disjuntivos, quando a premissa maior é uma alternativa; e o dilema, que é constituído por 2 hipóteses que levam à mesma conclusão. Silogismo versus falácia. A falácia é conhecida como falso silogismo, pois caracteriza-se por uma falha no raciocínio. Termo de origem latina, falácia, que significa aquilo que engana ou ilude. Remete aos argumentos que aparentemente são lógicos e verdadeiros, mas que conduzem a erros nas conclusões. Esse tipo de recurso também recebe classificações distintas. Entre eles encontram-se generalização excessiva, falsa analogia, deduções falsas, argumentos autoritários e círculo vicioso. Quantificadores. Quantificadores são termos que indicam a quantos elementos de uma determinada classe se aplica uma propriedade. Os principais são: o símbolo A de cabeça para baixo, chamado de quantificador universal. O significado dele é qualquer que seja ou ainda para todo, que são expressões com a mesma conotação. Símbolo E invertido, que é o quantificador existencial. Pelo menos um, algum, existe um. Por exemplo, são verdadeiras as seguintes sentenças: todo múltiplo de 4 é um número par. Pelo menos um número par é múltiplo de 3. Algum número par é múltiplo de 3. Existe um número par que é múltiplo de 3. E são falsas. Todo número par é múltiplo de 4. Pelo menos um múltiplo de 4 é ímpar. Algum múltiplo de 4 é ímpar. Existe um múltiplo de 4 que é ímpar. Observe que as sentenças B, C e D têm o mesmo significado em cada um dos casos. Negação de sentenças quantificadas universalmente. Qual é a negação de todos são? A resposta é nem todos são, ou, o que é o mesmo que pelo menos um não é. Um erro muito comum é achar que a negação de todos são é todos não são. A negação de uma sentença quantificada universalmente é uma sentença quantificada existencialmente. Ou seja, o quantificador universal transforma-se em existencial e nega-se o complemento. Por exemplo, a negação de todos gostam de futebol é pelo menos um não gosta de futebol. Negação de sentenças quantificadas existencialmente. Qual é a negação de pelo menos um é? A resposta é nenhum é, ou o que é o mesmo que todos não são. Um erro muito comum é achar que a negação de pelo menos um é pelo menos um não é. A negação de uma sentença quantificada existencialmente é uma sentença quantificada universalmente. Ou seja, o quantificador existencial transforma-se em universal e nega-se o complemento. Por exemplo, a negação de pelo menos um gosta de futebol é todos não gostam de futebol.